Fala Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, seu programa diário de todas as noites. Comigo, Zé Leonardo, seu cronista preferido. Pois é, cada um tem o cronista que merece. Talvez você, meu amigo e minha amiga, mereça a mim. Essa é a sua sina. A minha é fazer essa coluna de segunda a sexta, obviamente, dias úteis, para tentar elucidar o que é esse país, o que é esse mundo, em todas as suas dimensões, seja na arte, na cultura, na política, na economia, na sociedade, na vida, enfim. Meus amigos e minhas amigas, eu não sei, vocês devem já ter ouvido falar na palavra semiótica, talvez não tenha um aprofundamento desse campo da linguística e da filosofia, mas você está assistindo a mim, provavelmente já ouviu falar dessa palavra. Se não ouviu, né, vai ouvir aqui por mim. A semiótica é um campo, né, da linguística, da filosofia, que é utilizado em outras ciências, como a história, né, por exemplo, que é a minha área. Então, nós temos historiadores que se utilizaram muito dos estudos de semiótica para construir suas obras, né, ou, né, pessoas ligadas aí ao estudo da semiótica que fizeram importantes obras historiográficas. Mas, assim, a semiótica é o estudo dos signos, ou seja, dos significados, né? Mais do que dos signos, né? É dos significados. Quando a gente fala em signos, é justamente aquilo que você diz sem dizer nenhuma palavra, né? Então, signos é aquilo que você pode interpretar, ou que você interpreta, que você quer que o outro interprete, né, sem necessariamente você dizer uma palavra só, uma palavra, né? Então, assim, se eu aparecesse aqui com uma Bíblia no meu braço, no meu colo, mesmo se eu não dissesse que eu sou cristão, eu não sou cristão, estou falando, vamos dizer que, né, eu fosse. Se eu não dissesse, você interpretaria que eu seria cristão. Né, se eu aparecesse aqui tudo de branco, né, enfim, com a cabeça aí devidamente coberta, e com uma guia, né, você interpretaria que eu sou aí de uma religião de matriz africana. Se eu aparecer com uma foice e martelo aqui em algum lugar, você vai interpretar que eu sou comunista. Enfim, e sem eu precisar dizer, isso é semiótica, é estudo dos símbolos, dos significados. Né? Obviamente, eu estou aqui gravando aí na sala da minha casa, e a sala da minha casa também é cheia de símbolos, é cheia de significados. Interprete você como quiser. Ela diz muito sobre mim, não diz também nada. Mas o que eu quero dizer, por que eu comecei aqui falando sobre a semiótica? Porque nós temos aqui no Brasil um gênio da semiótica. Esse gênio da semiótica chama-se Jair Messias Bolsonaro. Zé Leonardo se converteu ao bolsonarismo? Não, não. Sabe quem era um outro gênio da semiótica? Adolf Hitler. Sabe quem era outro gênio da semiótica? Benito Mussolini. A própria ditadura militar tinha lá seus rompantes em semiótica. Regimes totalitários, regimes autoritários, regimes aí, de opressão que oprimem o povo, são, em geral, cheios de semiótica. Falam através de símbolos, através de significados, através de signos, e muito menos através de palavras. Né?
Então, quando eu estou falando que o Bolsonaro é um gênio da semiótica, eu não estou dizendo, não é um elogio necessariamente, né? E nem que eu acho que ele seja ele que elaborou uma estratégia, mas, né, ele sabe falar através dos signos. Quem assistiu a entrevista que ele deu no Estadão, sabe disso. Olha só, obviamente, aquela entrevista dentro de um bar, de um boteco, tomando um pingado e comendo aquele pedaço de pão, né, com manteiga, daquele jeito, né, aquilo tudo é simbólico. Tem significado sobretudo para os bolsonaristas, né, que devem estar aí meio que em polvorosa com o que está acontecendo com o mito deles. E hoje, de repente, até se conseguiram se reconectar com ele em algum momento. Né? Porque é joia, é Rolex, é isso, aquilo outro. E hoje ele apareceu como um homem do povo. Um homem que vai no boteco, pede um pingado e come um pão na chapa. Olha só. É o rei da semiótica. É óbvio que ele faz ele traz esse recurso, ele inclusive sempre utilizou, né? Mas ele faz num momento muito específico, que é o momento que ele está prestes a ser preso. Né? E ele sabe disso. A estratégia de defesa dele, hoje no caso da joia do Rolex do Mauro Cid, agora mudou. Né? Ele não tá mais dizendo que não, ele está assumindo, não, realmente eu vendi, a gente vendeu aquilo, e a estratégia dele vai ser dizer, não, eu podia vender porque era meu. Essa vai ser a estratégia. Enfim, né? E essa semiótica aí que eu estou referindo, esses símbolos, esses significados que ele utilizou hoje na entrevista que ele deu ao Estadão, faz parte dessa estratégia de defesa, que é a última estratégia que ele tem. Talvez não para impedir que ele seja preso, porque talvez nem seja esse o caso nesse momento, mas para reduzir, né, um pouco os danos jurídicos a ele. Né? Pelo menos assim eu interpretei. Mas foi genial. Genial, de qualquer forma, foi genial. Né? Agora, gente, genialidade à parte desse nosso rei da semiótica, é importante resgatar quais são os verdadeiros crimes do Bozo. Não é o Rolex, não são as joias sauditas. Isso aí é um crime, mas em minha análise, são os crimes menores do Bolsonaro. Por mim, ou para mim, o Bolsonaro tinha que ser preso não por essa questão das joias, não por essa questão do Rolex, mas pela responsabilidade em grande parte, eu não digo em todas, né, mas em grande parte das mortes pela Covid-19 no Brasil, seja pelo negacionismo, seja por ter atrasado, né, as vacinas, seja por, obviamente, ter estimulado, né, que o povo tivesse um comportamento errado perante a pandemia, seja, né, por, enfim, ter negligenciado o sistema de saúde, seja por qualquer outro motivo, que fica bem claro, inclusive, na CPI da Covid, ele tem responsabilidade em grande parte das 700 mil mortes no Brasil no período da Covid-19. Ou seja, muitas pessoas classificam isso como genocídio. Genocídio é um conceito, né, que, obviamente, aplicá-lo nessa questão da Covid talvez tenha alguns problemas.
conceituais. Mas a responsabilidade existe. E essa responsabilidade precisa ser apurada e precisa ser punida devidamente. Das 700 mil mortes, quantas não poderiam ter sido evitadas se o Bolsonaro tivesse tido uma outra atitude durante a pandemia, tivesse estimulado o uso das máscaras, tivesse aí investido não em placebos, né, mas em outros tipos de tratamento para a Covid-19, se tivesse sido mais célere na aquisição de vacina, e teve corrupção nelas, hein? Nessas negociações todas. Talvez as 700 mil mortes, que estão acima do percentual mundial, se você pegar isso percentualmente, o Brasil está acima da média mundial, talvez boa parte dessas mortes teriam sido evitadas. Contra isso, não existem aí investigações do Ministério Público, da Polícia Federal, em torno disso. E acho que isso foi um crime muito mais cruel e amplo do que você vender joias que foram presenteadas à União, né? Ele, figura Bolsonaro, né, representando a União, e que ele se apropriou indevidamente e vendeu. Né? Mas eu acho que 700 mil mortes, ou que sejam 400 mil, 350 mil, é muita coisa para você carregar e para você negligenciar. Genocídio, e aí eu posso falar em genocídio sim, né? Genocídio contra os povos indígenas, especificamente aos Yanomamis, aquela situação terrível que os Yanomamis viveram, né, durante a pandemia, né? Os indígenas em geral viveram durante a pandemia, né? E especificamente aí no final do ano, início de 2023, com aquelas cenas assim, né, drásticas de crianças morrendo por desnutrição, né? Porque os rios estavam todos poluídos, então se perdeu a caça, se perdeu a pesca, né? Obviamente, né, a água para beber também fica intoxicada. Isso é um crime. E aí o descuido contra os anos é proposital, porque o Bolsonaro ele odeia os povos indígenas. Odeia. Tanto que fez discurso favorável ao Custer, general Custer. Né? Estímulo ao golpismo, à ruptura institucional, a quebra da ruptura da democracia. Isso está sendo investigado e tem que ser. Né? Estímulo ao garimpo, à grilagem de terra, né? Ao desmatamento, principalmente no Cerrado, né? Na Amazônia também, mas fundamentalmente no Cerrado, que perdeu aí 50% da sua cobertura vegetal, um pouco mais, devido ao avanço da atividade aí, rural, agrícola, o que está comprometendo aí nas bacias hidrográficas do Cerrado, que alimentam as bacias hidrográficas de grande parte do país. Né? Isso é um crime. Isso é um crime. Estímulo aos CACs, né? Os caçadores, né? Atiradores, né? Enfim, e colecionadores. Só que quem são esses CACs? Né? Na verdade, o Bolsonaro estimulou a militarização da sociedade brasileira e estimulou o armamento da população, mas não é da população em geral, porque, na verdade, para comprar um fuzil, que é o que ele facilitou de fato, tem que ter dinheiro, né? Não é o povão. Quem é que comprou fuzil?
podia comprar 12 fuzis, até uma pessoa. Só quem é que comprou isso? Quem tem dinheiro, milícia, tráfico de drogas, grupos paramilitares. É porque não existe nenhum levantamento sério para saber qual foi o destino dessas armas que inundaram o país durante a gestão Bolsonaro. E para onde que elas vão. Não é? Mas isso é um crime, isso é uma aberração. Né? E podia citar diversas outras questões, diversas outras coisas, reforma da Previdência, né? Enfim, né? O assassinato de Marielle Anderson, que está sendo investigado, que pode envolver eles. Eles, quando eu falo, é a família, inclusive. Mas o fato, meus amigos e minhas amigas, é que os crimes do Bolsonaro não são vender joias. Não é vender joias o Rolex. Não é. Definitivamente não é. Pode ser o que vai levar ele à cadeia. Porque talvez para a justiça reacionária, vender um Rolex produto de um roubo, que é o que ele fez, seja mais grave do que matar 400 mil, 350 mil pessoas, do que estimular o genocídio indígena, do que inundar esse país de armas, contribuindo aí para o surgimento de sabe-se lá o quê. Então, para a justiça reacionária, pior é vender um Rolex, joias, do que isso. E, para terminar a minha coluna de hoje, eu quero dizer o seguinte: o grande desafio nosso, a partir desse momento, a partir de 2023, não era mais derrotar o Bolsonaro na urna, né? Se é que isso era um objetivo que se traçou. Agora, o grande problema é desbolsonarizar o país. E quando eu falo de desbolsonarizar o país, falo das suas instituições, principalmente os aparatos policiais e as Forças Armadas. Olha, hoje foi decretada a prisão da alta cúpula, do comando aí da Polícia do Distrito Federal. Por quê? Porque estimulou, participou, né? Não combateu os atos golpistas de 8 de janeiro. Tá certo, tá correto. Se isso vai servir para desbolsonarizar a tropa ou não é outra questão. Mas urge fazer isso. Porque senão, meus amigos e minhas amigas, a cadela do fascismo estará sempre no cio. E, tendo dito isto, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até semana que vem, pessoal!